E aí, pessoal, tudo bem? Tranquilos? Espero encontrar todos bem. E hoje eu queria falar de duas palavras iniciais para a nossa aula e que refletem um pouco o nosso momento, né? Acho que a gente pode dizer que todos nós devemos estar resignados e resilientes em virtude da situação que nos apresenta. Como sabemos, não há possibilidade nenhuma que nós possamos alterar a situação em que nós encontramos. Então é claro que diante disso é nos acordarmos e tentar nos adequarmos aí da melhor forma possível. Tá bom? Então fica aí a nossa dica para que a gente possa cada dia mais entender esses desígnios nos postos aí e continuarmos aí as nossas atividades. Sejam elas laborais, estudantis, o nosso convívio familiar, tá bom? Já que estamos aleijados aí do convívio social. E diante disso, hoje a nossa aula nós vamos dedicar aos procedimentos administrativos perante o INPI. Isto é, nós já sabemos que para o direito de explorar exclusivamente a minha invenção, é necessário que eu tenha um título, a minha carta patente. E esta carta patente ela será outorgada pelo Estado, conforme nós vimos, através de uma autarquia, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Então, ou seja, para que eu possa usufruir do privilégio da exclusividade, eu preciso de ter esse título dominial. E esse título dominial, para que ele possa ser concedido, nós vamos ter que observar aí um procedimento a ser seguido. Esse procedimento está estabelecido lá a partir dos artigos 19 e seguintes da Lei da Propriedade Industrial, tá bom? E da qual hoje nós vamos trabalhar este procedimento aqui. Antes que a gente ingresse com o pedido de patente de invenção ou de modelo de utilidade, é necessário e é prudente que o autor deste pedido faça o que nós chamamos de uma busca prévia. Em que consiste esta busca prévia? Justamente verificar perante a base de dados do INPI se já existe ou um pedido em processamento ou uma patente já concedida que possa impedir aí o pedido deste autor. Por que possa impedir? Porque se já existe um pedido em andamento e se a patente de invenção ela vai atentar, ou seja, pelo requisito da novidade, então, consequentemente, aquilo que eu inventei deixou de ser novo. Se deixou de ser novo, então não pode mais ser objeto de uma patente de invenção ou de modelo de utilidade. Então, desta forma, ou seja, eu já nem prossigo com o meu pedido perante o INPI. Só que a validade e a importância dessa busca prévia, ela sempre vai encostar dois obstáculos. O primeiro, de natureza financeira, porque eu vou onerar ainda mais o meu pedido de patente. Segundo, em que nem sempre um pedido de patente ele vai ter aí a mesma nominação. O que eu quero dizer com isso, a mesma nominação? Nem sempre os autores vão dar o mesmo nome ao objeto inventado, mesmo que se tratam da mesma coisa. Então, por isso, eu posso encontrar aí, ou seja, fazer uma busca prévia e não sempre conseguir ter um êxito satisfatório. Mas ela não deixa de pertencer aí a uma fase importante aí para a identificação. E eu vou conseguir isso através das bases de dados do INPI ou até mesmo através, ou seja, das publicações na revista da Propriedade Industrial emitida pelo próprio órgão. Tá bom? Então, diante disso, ou seja, o autor ou o inventor ou o autor desta invenção, ele, consequentemente, ele vai ingressar com um pedido perante ao INPI. Então, ou seja, dentro dessa primeira fase, que é o do pedido, ele deverá apresentar isso através de formulário próprio, de um requerimento próprio perante ao INPI, tá bom? Ou seja, em face dos vários modelos que existem, para que ele possa requerer a sua patente de invenção, modelo de utilidade, ou até mesmo aquilo que nós já falamos, o certificado de adição. O que vai acompanhar esse pedido? Né? O que vai acompanhar esse requerimento? Então, o primeiro aí que nós podemos destacar é o chamado relatório descritivo.
Em que consiste esse relatório descritivo? É uma descrição detalhada da matéria para a qual se requer a proteção. Isto é, juntamente com as reivindicações, e se houver também desenhos, constitui-se a própria essência do pedido de patente. O que eu quero dizer com isso? Eu estou submetendo esse pedido perante o INPI. Então, esse relatório descritivo, ele vai permitir que o técnico do órgão seja capaz de replicar a invenção e identificar a melhor forma de executar o invento. Embora nós não estamos contemplando isso como, ou seja, um requisito da patente, mas o técnico do INPI ele tem que ter condições, através do relatório, para saber aplicar novamente a invenção. Isso vai ser importante quando nós estudarmos lá o exame técnico, e aí nós vamos verificar a importância da existência desse relatório, tá bom? Consequentemente, a esse relatório tem que se apresentar as reivindicações. O que consiste essa reivindicação? É um elemento fundamental do próprio pedido. Por quê? Porque ele vai definir a matéria pela qual a proteção está sendo solicitada. Ou seja, aqui, só para vocês entenderem melhor isso. Digamos que eu esteja inventando essa caneta, correto? Mas esta parte aqui, ela já é existente, tá bom? Ela já existe. Mas o que se trata a minha invenção é justamente esta tampa, a forma como ela está sendo apresentada. Então eu preciso identificar ao INPI que a patente requerida está neste elemento aqui, ó, porque então ele vai contemplar todo o objeto. E pode ser que este objeto aqui já não atenda mais ao requisito da novidade. A invenção, ela está em virtude deste aqui, ó. Certo isso? Porque aí eu estou ou seja, identificando ali, ou melhor dizendo, estou delimitando a extensão da proteção a qual a patente será conferida. Tá claro isso? Desenhos, né? Eu tenho que apresentar desenhos. Desenho não é obrigatório, tá bom? Eles não são obrigatórios. Eles geralmente permitem aí uma identificação e uma melhor compreensão do objeto do pedido, mas não é um elemento obrigatório, tá bom? Junto com o pedido, nós vamos apresentar também um resumo. Na verdade, o resumo é um sumário da descrição técnica e das reivindicações que permitem uma breve identificação e da avaliação da matéria coberta pelo mesmo. O que eu quero dizer com isso? Ou seja, nesse resumo vai haver aí uma indicação do campo técnico a qual pertença esta invenção e, consequentemente, vai permitir, ou seja, uma análise técnica em face do objeto pela qual eu estou identificando a minha patente. Objeto ou produto ou processo, como dependendo da forma que a minha patente está sendo requerida. Tá bom? E por último aí, o comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito. Ora, nós estamos pedindo ao Estado que outorgue um direito exclusivo. Então, é claro que além dos custos administrativos deste ato, nós vamos ver lá, em virtude do pagamento das contribuições anuais, que é a contrapartida em que este titular de uma patente vai conferir ao Estado em virtude, ou seja, do privilégio da concessão. Neste primeiro momento, nós não estamos falando de concessão. Eu estou falando tão somente do pagamento da retribuição relativa ao depósito. Ou seja, é o pagamento inicial dos trâmites administrativos que serão realizados aí perante o INPI. Tá bom? Não obstante o que a lei estabelece aí,
pode ser que o INPI venha a exigir outros documentos, não só em virtude dos atos do ato de criação, mas como também do seu autor do pedido. Seja ele pessoa física, seja ele pessoa jurídica, instituições de ensino, de pesquisa, órgãos públicos, sociedades, ou seja, qualquer que seja a natureza deste ente jurídico, pode ser que o INPI venha solicitar aí outros documentos necessários aí ao exercício desse direito. Claro isso? Então, nessa primeira parte, concluímos aí a importância, ou seja, da busca prévia e, consequentemente, a partir dessa busca prévia, eu realizar este pedido perante o INPI através do requerimento, contemplando aí todos estes atos que devem seguir ao pedido perante ao INPI, tá bom? O requerimento, as reivindicações, o resumo, desenho, se for o caso, o comprovante do pagamento das retribuições. Certo isso, pessoal?